Respeitando o nosso livre-arbítrio. Isso é fundamental que a gente saiba que tanto os nossos amigos protetores, quanto os, como disse o nosso irmão agora há pouco, nossos perseguidores, eles vão fazer conforme o nosso desejo. Se desejamos o bem, se desejamos ouvir os amigos espirituais, eles nos auxiliam, nos aconselham. Se nós desejamos ouvir os conselhos não tão bons e salutares, eles também vão nos acompanhar e trabalhar conosco no dia a dia. Gente, nós hoje estamos com a proposta de falar sobre o tema que está no quadro. Amor, casamento e família. Tá? Eu já fiz questão de colocar o embasamento teórico da nossa conversação de hoje no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, 7º e o 11º, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11º. Isso já para adiantar que é bastante coisa para a gente falar nessas nossas 3 horas e meia que a gente tem para conversar, tá? Mas pelo menos vocês já estão sabendo que é bastante coisa. Outro fator importante que eu já quero de início deixar claro. Nós estamos aqui, pelo menos eu não sei cada um de vocês, mas a minha proposta em vir à casa espírita é de aprender. É de ouvir sobre a palavra do Evangelho com a visão dos nossos amigos espirituais, desencarnados. Estamos aqui para receber informações acerca do que seria o ideal para as nossas vidas. Aqui na frente não tem ninguém santo e nem tampouco professor. Tá? A gente precisa ter o cuidado de vir à tribuna, obviamente para não melindrar as pessoas. Ou seja, a proposta é que a gente utilize de termos, palavras e posturas de oratória, justamente para que as pessoas não pensem que estamos falando diretamente para elas. Mas verdades precisam ser ditas. Então, ultimamente, alguns dirigentes das casas espíritas têm pedido para nós, cuidado para falar em determinado tema. Mas isso foge, não é aqui não, tá, gente? Não é aqui, calma. O Marcelo já me olhou atravessado de lá. Vocês não sabem o que é o contato fluídico, espiritual. Mas não é o caso aqui. Marcelo, já vou te deixar calmo. É que eu fui falar sobre aborto semana passada, ou retrasada, não sei bem ao certo. E aí me pediram, cuidado para falar sobre aborto, porque pode ter alguém que praticou o aborto na plateia. Óbvio que pode. Assim como se a gente vai falar sobre amor, casamento e família, é óbvio que tem gente sentada aqui que tem, ou teve, está tendo, ou espero que não venha a ter problemas com isso. Mas nós não devemos pensar, eu estou chateado, saí chateado hoje, porque o tema parece que tocou só no meu problema. Gente, eu sou divorciado, tá? Eu sou divorciado, tá? Já para começar. Então, o atrapalhado já sou eu. Tá? Então, é porque a doutrina espírita, ela não elege, a proposta não é eleger santos escolhidos de Deus para vir arrebanhar o rebanho, para vir chamar as pessoas. Não é. Somos nós do mesmo nível evolutivo, uns um pouco mais, outros um pouco menos adiantados, uns com um pouquinho mais de conhecimento, outros com um pouquinho menos, uns devendo mais, que é o meu caso. Eu sou mais devedor, por isso que eu tenho que estudar, tenho que entender, usar da técnica da oratória e vir aqui falar, enquanto vocês apenas ouvem. Então, cada um tem a sua tarefa. Mas não se melindrem, tá? Não se melindrem.
A proposta é que a gente entenda, sob a ótica da espiritualidade, o que seria o ideal para espíritos evoluídos. É aí que está o X da questão. A proposta era para que nós sejamos evoluídos, que nós venhamos a alcançar o progresso, a evolução, a meta, ou seja, o que seria ideal. Mas nós ainda não somos. Nós somos inferiores. Nós somos ainda criaturas que erramos. Somos ainda infelizes. Por isso que é necessário, sim, conversar sobre esse tipo de proposta, de tema. Tá? Porque, acima de tudo, nós vivemos na Terra em sociedade. Ninguém vive isolado. Falar sobre essas questões atingem diretamente as necessidades da criatura. E a proposta do movimento espírita, organizado, que não diverge da proposta dessa casa, porque ela faz parte do movimento espírita organizado, é tocar em assuntos que são realmente importantes, relevantes, que as pessoas possam tirar algum proveito disso. Tá, gente? Mas se nada for proveitoso, ou seja, se já houver aqui alguém que já alcançou evolução suficiente, que bom, que ouça e que deixe que o espírito que vos acompanha ouça, porque a palestra também é para o plano espiritual. Os espíritos, os que conseguem ouvir, estão participando da palestra, estão ouvindo junto conosco. Bom, gente, acima de tudo nós precisamos diferenciar questões antes de começar a falar sobre isso. Primeiro de tudo, amor. Amor. Precisamos fazer uma inicial abordagem. Qual seria? A de Jesus. A proposta de Jesus para nos ensinar o que é o amor. E o que o mestre falou quando, falando sobre o amor, o que seria o amor? É fazer ao próximo aquilo que você desejaria que o próximo vos fizesse. Isso é a base do amor e da caridade. Isso já dá motivo suficiente para nós passarmos uma vida inteira estudando. Uma vida inteira trabalhando em cima da proposta amor. Ou seja, o que eu quero que aconteça para a minha vida? Nossa, eu tenho tantas perspectivas, eu tenho tantos desejos, tantas vontades. Eu queria tanto que me tratassem de várias maneiras que não me tratam. Eu queria tanto ter as pessoas que eu não consigo ter. Eu queria. Ou seja, é partindo dessa premissa que nós vamos começar a entender o que é o amor. Então, eu amo alguém quando eu faço, ou eu atendo a essa criatura da maneira que ela gostaria de ser atendida. E, acima de tudo, da maneira que eu considero que eu não me magoaria se eu assim fosse tratado. Eu não sofreria. Então, se nós não gostamos ou não é uma ideia muito boa ser crucificado, nós não deveríamos ter crucificado Jesus. Isso é a base da lei do amor. Não fazer ao próximo aquilo que nós não desejaríamos que o próximo nos fizesse. Até porque essa vida em sociedade nos propõe muito sofrimento e dor por causa dos outros. Quem dá causa a grande parte dos nossos sofrimentos, das nossas dores, geralmente são as pessoas que vivem à nossa volta. São aqueles que estão próximos a nós, daqueles aos quais geramos grande expectativa. Mas nem sempre essas criaturas correspondem. Por quê? Porque são imperfeitas assim como nós. Então, quando nós conseguirmos fazer aos outros o bem, resumindo, porque a gente quer que os outros nos façam o bem, nós vamos estar agindo com a lei do amor. Mas a gente precisa diferenciar aqui amor e
Paixão. Porque quando as pessoas falam em amor, estando elas na terra, reencarnadas, fora da casa espírita, fora dos preceitos religiosos, tratando as pessoas à sua volta, no seu contexto social, familiar, enfim, quando fala em amor, a gente logo pensa na pessoa amada. E não é essa a proposta. Se amar é fazer aos outros, não disse, Jesus não disse, fazer a pessoa amada aquilo que você queria que a pessoa amada lhe fizesse. Não. Ele disse, façais ao próximo, aos outros, aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Então, amar, na proposta do mestre, é algo muito maior. É um sentimento que atinge, invade a condição de irmandade que nós temos. Somos todos irmãos. Todos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, mas todos filhos do mesmo Pai. Então, muçulmanos, orientais, os que vivem na Europa, nas Américas, somos todos irmãos, apesar das culturas diferentes, fruto das condições evolutivas também diferentes, como espíritos. Então, é óbvio que a cultura muçulmana, por exemplo, nós já não conseguiríamos ter uma postura de vida tais qual, porque a gente já evoluiu um pouquinho. Já não consegue aquele radicalismo, né? Enfim, com relação à vida, com relação à religião, às disputas religiosas, isso já não nos é mais aceito, porque já alcançamos o entendimento diverso. Talvez por isso estamos reencarnados no Brasil, que seja a pátria do Evangelho e coração do mundo, que recepciona a todas as criaturas das mais diversas origens filosóficas e religiosas para viverem em comum acordo, em harmonia na nossa sociedade, mesmo com a inflação e o dólar subindo. Não faz mal, isso faz parte. Tá? Então, paixão não é amor. Paixão é atração. Paixão é algo carnal, é algo instintivo. Então você se sente atraído por outra pessoa. Nós estamos só analisando a questão física, porque ainda assim existe uma questão espiritual por trás disso, fluídica. Porque nós podemos nos sentir atraídos por uma pessoa que é nada mais nada menos um espírito ao qual nós temos um compromisso a resgatar, e aí nós vamos nos consorciar. Nossa, que palavra, né? Calma, gente, o meu mentor ele é mais velhinho um pouquinho do que eu, então ele usa alguns termos diferentes, tá? Nós vamos nos consorciar. Mas aí pensamos que foi só fruto da paixão. É aquela gata bonita, é aquele homem sarado. Não. Há afinidade fluídica. Há, em alguns casos, a proximidade por necessidade reencarnatória. Porque nós precisaríamos ter uma vida a dois. Tá? Mas a paixão é diferente. A paixão, ela é instintiva. Tá? E ela passa. Ela termina. Então, quando você diz que está amando loucamente alguém, e esse amor não é o amor verdadeiro, não é o amor que supera tudo, não é o amor que aceita, não é o amor que corresponde, não é o amor que contribui, não é o amor que constrói, não é o amor que ensina, não é o amor que cede. Quando não é o amor verdadeiro e puro, como Jesus o falou, ele tem a característica de paixão. E quando acaba a atração física, acaba a paixão. Quando acaba os desejos, os interesses em comum, acaba a paixão. E a gente diz o quê? Acabou o amor. Então, será que nós estamos, nós, humanidade, utilizando o termo correto? Acabou o amor? Amor mesmo, verdadeiro, ele acaba? Amor, será que não é uma conquista do espírito que progride e evolui
cresce ao ponto de conseguir amar despretensiosamente, se assim o consegue fazer, o amor não acaba. O que acabou foi a atração, foi o desejo de ficar juntos. E isso aqui ainda também é diferente de sexo. Porque falar de amor, falar de paixão, tem que falar também de sexo, sim. Por que não? O sexo é natural. O sexo, a relação sexual, é instintiva também, porque nós ainda trazemos muito da condição animalizada que éramos, como espíritos ainda inferiores. Aliado à paixão, a essa atração física, nós nos sentimos atraídos uns pelos outros e em determinados momentos, quando há essa afinidade, ocorre a relação sexual. A relação sexual é algo natural. Natural, não é proibida nem condenada. Mas como toda força vital, ela faz parte, inclusive, do centro de força genésico que nós temos no perispírito, que é na região genésica, a região da nossa genitália. Ali é uma fonte de força, é uma fonte de energia. Então diz-nos Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que é através desse ponto de força que nós temos a necessidade de sermos criativos. Sabiam, gente? Que nós canalizamos as energias sexuais para sermos criativos na vida. Então, quando nós somos criativos, nós estamos inventando algo. Podemos ser inventores, por que não? Quando nós somos cientistas, como nós somos construtores, quando nós estamos utilizando o nosso intelecto para criar, nós estamos utilizando energia genésica, oriunda das nossas forças sexuais. Agora, o sexo puramente pela paixão, e não é só uma paixão entre A e B, entre aquelas duas pessoas, mas a paixão egoísta que nós possuímos, de transar, sair transando por aí, alimentando esse nosso instinto ainda animalizado, isso nos causa problema, nos traz transtornos emocionais, transtornos espirituais, inclusive companhias. Porque quando nossos irmãozinhos desencarnam e são sexólatras, são viciados na questão sexual e não possuem mais corpos físicos para satisfazer através do orgasmo, eles se aproximam de pessoas geralmente médiums que têm alto grau mediúnico e que, descontroladas da questão sexual, dão-lhes vazão através dessas energias que despendem ao chegar ao orgasmo. Então, a prática desregrada, desorientada, sexual, ela traz prejuízo ao espírito. E pode adquirir grandes compromissos para as suas próximas existências. Pesado, né, gente? Eu não disse no começo que a coisa ia ser punk hoje. Mas calma. Não tem professor, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos aprendendo todos juntos a esse processo. Até porque nossos amigos espirituais que estão trabalhando em volta dessa reunião hoje é que estão a nos intuir, a saber o que é a necessidade de cada um, inclusive desse que vos fala. Porque o primeiro a ouvir a palestra sou eu, que ela passa dentro da minha cabeça. Tá, gente? Bom, tratado essa diferenciação fundamental entre sexo, paixão e amor, então a gente agora já tem uma noção mais clara do que seria o amor. Nós vamos a essa outra situação aqui, ó, casamento. Casamento. Uns dizem que casamento é a única prisão no mundo que você não é libertado por bom comportamento. Tá? Não adianta se comportar bem que você não vai terminar. Outros já dizem, nossa, eu invejo aquele homicida, 30 anos na cadeira, mas ele está livre. Eu estou casado ainda. Mas, brincadeiras à parte, casamento, gente, é uma evolução da sociedade. Segundo a espiritualidade. Onde é que está isso?
questão 695 do capítulo 4 da lei de reprodução. É um progresso da humanidade. Por quê, gente? Porque o casamento, obviamente, é um instituto religioso e legal, tá? O Brasil, o nosso ordenamento jurídico prevê o casamento como lei e como instituição, tá? É um progresso. Mas o casamento, na verdade, é a união de duas pessoas com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Então, a gente deixa algo instintivo, que é sair por aí a caçar, por mais que a gente casse. Nós somos animais, não se esqueçam. Nós somos animais, temos muito. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou só dar uma lidinha aqui. Me lembrei agora. Onde é que está aqui? Eu marquei. Está aqui. Instruções dos Espíritos sobre a lei do amor. Está lá no Evangelho, tá? Ó, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os sentimentos são os instintos elevados. Aí diz assim, no seu início o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Instruído e purificado. Ou seja, nós estamos procurando o que aqui? Nos instruir. Purificar vai depender do quê? Do pensamento de cada um. Essa pureza não é uma pureza vendida pela religião, como foi ou como era e ainda é, em alguns casos dos nossos irmãozinhos lá fora. Aqui a proposta não é vender pureza. Aqui a proposta é que cada um purifique o seu pensamento, como num copo com água. Você tem água, um copo com água suja, turva. Você começa a colocar água limpa, o que ele vai acontecer? Vai transbordar e vai limpando a água, até que no momento o copo vai ter somente água pura. É assim. A proposta aqui de a gente conversar, falar alguma coisa, é encher o seu vasilhame com água limpa. É o que a espiritualidade está fazendo. Agora, resta saber se você vai querer só receber água limpa ou se vai continuar recebendo água suja. Porque daí a gente recebe como? Água limpa de um lado, água suja do outro. Água limpa de um lado, água suja do outro. Não limpa nunca. Não limpa nunca. Então, essa é a nossa proposta. Pois bem, gente. O casamento, algo fundamental do casamento, tá? É a prole. É a procriação. Então, já diz o velho ditado manezinho que quem casa quer casa. Casou, vai fazer a sua casa. Dizem que a palavra casamento vem de casa mais aumento. Dizem, tá? Casa mais aumento. Ou seja, se você é solteiro, mora num quarto. Mora numa pensão, pode morar sozinho. Mora numa casa para si. Se casou, pronto, já tem que aumentar. É casa mais aumento. É mais uma boca a comer, é mais uma roupa a comprar, é mais um isso, um aquilo. Então, tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Por que o casamento é considerado atualmente como uma instituição falida por vários segmentos da sociedade? Porque nós deixamos de mão as responsabilidades com o casamento. Antigamente se namorava. Namoro, gente. Namoro é pesquisa de campo. Você está fazendo uma pesquisa. Você está vendo, você precisa saber como é que é a pessoa. Você precisa saber como ela é. Então você começa a namorar com 13 anos de idade, vai estar casado com 15. E não tem maturidade. Não tem condições. E eu estou falando isso, claro, porque a maioria de nós aqui já passou dos 13. Mas tem filho. Então precisa se cuidar, precisa orientar. Os filhos são nossa responsabilidade. Então, precisa ver o namoro, o período do namoro. Tá? Mas não como uma modinha.
é uma modinha. O pai já pensa, meu filho, ele está com 13 anos, já está com namoradinha. Um diz para o outro, legal. Já está usando aliança de compromisso, porque é outra moda que virou. Precisa ter aliança. Aí o que acontece? Dia dos namorados, o que o menino faz? Pai, dá um dinheirinho para comprar um presente para ela. Meu filho, a namorada é tua. Eu já tenho a tua mãe. Eu não posso sustentar a tua namorada. Ou seja, para namorar, para ter essas experiências, nós temos que ter condições emocionais, intelectuais, saber como agir, tratar uma outra pessoa e financeiras. Então, como que nós vamos ter essa cultura? Aí, não, namorou, não deu certo, termina. Aí daqui a pouco, mais um namoro. Daqui a pouco, mais um namoro. E assim vai. Ainda é muito imatura a criatura. Antigamente se tinha o noivado. Noivado. O noivado, o que é, gente? É quando ela começa a fazer comida no domingo gostosa. Para que ele fique preso. Estômago. E aí quando consegue, bota a aliança, pronto. Colocou aquelas 2 algeminhas de dedo, tá ali, tá garantido, o noivado. Mas era necessário. O noivado, o que era? A demonstração, tanto dele para com ela, quanto dela para com ele, de que havia um compromisso formal, que havia seriedade. Isso é claro que é muito teórico e que é muito subjetivo, cada caso é um caso. Existem casamentos que num tropeção, num acidente de automóvel, os dois se casaram, estão casados até hoje, felizes da vida. Mas aí são as exceções. São aqueles que eu havia dito no início, reencarnaram com uma proposta definida. Então, o acontecimento só foi o start. No demais, nós estamos ainda a procurar e precisamos ter certeza do que vamos fazer. Por quê, gente? Para que nós não venhamos... O pessoal está com calor, quer ligar os ventiladores aí? Pode ligar, tá? Quem tiver aí está se abanando. Ou está preocupado com o assunto? Calma, gente, calma. Então, nessa proposta do casamento, dessa regra, que não deve ser regra pré-estabelecida, não deve ser obrigatoriedade a ninguém, nós somos livres. Porém, nós precisamos ter a consciência de quê? De não magoar alguém. Porque sabem aquela historinha do semeador saiu a semear e a semente caiu em hora em terra pedregosa, caiu no meio do caminho, caiu aqui, caiu ali? As sementes são teus atos. E o terreno é o coração do outro. A terra que Jesus fala não é uma terra específica. Não é areia, não é barro. É aonde a semente cai. E as sementes são teus atos, são nossos atos. Se nós agirmos em desconformidade com esse sentimento do próximo, nós vamos lhe magoar. E aí vamos ter que reencarnar várias vezes até ter a oportunidade de desfazer o mal. Há um palestrante espírita, Haroldo Dutra Dias. Ele é lá de Minas Gerais, é um juiz mineiro, está num movimento espírita bem famoso já, um cara espetacular, fazendo as suas palestras, e ele diz que, gente, o casamento, ele demora séculos. Séculos. Ou seja, você casa uma vez, tem uma experiência, não deu certo, desencarna, volta. Daqui a pouco reencarna, naquela reencarnação seguinte não deu para casar, tudo bem, mas na terceira vai reencarnar e vai casar com a mesma pessoa. Já estou até me arrependendo de ter divorciado. Eu estava lendo isso e assim, por que eu fui fazer essa besteira? Aturava aturava ela até agora, estava tudo certo. Mas resolvi separar, vou ter que casar de novo. Tudo bem. Já estou vendo se pelo menos dá 2 reencarnações de espaço, né? Dá uma resposta. Mas, gente, então, é essa a proposta. Porque leva séculos. Por quê? Porque é para fortificar, calcificar o amor.
que logo depois dessas superações todas, ao longo de 100 anos, 200 anos, 300 anos, nós não precisamos mais reencarnar como marido e mulher, mas vamos ter o sentimento de irmão. Eu vou conseguir olhar para aquela pessoa como minha irmã, como meu irmão. E aí, obviamente, não tem uma necessidade de resgate. Bom, nem falei na sogra, não vou entrar nesse... Está na hora, né? Já, passou 5 minutos. Para a gente terminar, família. 2 pontos fundamentais de família. Família, obviamente, é o resultado para nós do casamento. Então vejam que quem me propôs esse tema sabia o que estava fazendo. Fala de amor primeiro, fala do casamento, para depois falar da família. Família é a união de pessoas sob o mesmo sobrenome. Em princípio, mesmo sangue. Mas tem afinidade? Não, não tem. Nem sempre todos têm afinidade. Por quê? Porque a família corporal, ela é feita da união entre as pessoas e dos corpos. Corpo vem do corpo. Só que nesses corpos reencarnam criaturas afins e espíritos não tão afins. Nossos inimigos, nossos desafetos. Já vou terminar, calma. Assim eles reencarnam. Eu escuto, gente, pior que eu escuto mesmo. Então, assim eles reencarnam. E aí, por isso que tem família que, numa quantidade de X de pessoas, 2 se dão muito bem, 3 são muito uns com os outros. Já tem um que é a ovelha negra. Mas essa ovelha negra vê bem. Não se dá com um, mas se dá com os outros 2. Olha só que confusão. Por quê? Porque nós fizemos confusões no passado. Nós nos agredimos, nós nos desentendemos. Então está na hora de quê? Perdoar, aturar. Mas não aturar assim, ó. Ah, eu vou te aturar, como eu fiz a brincadeira agora, porque senão, na próxima encarnação, não sei o que lá. Dizem que chegamos na espiritualidade, os espíritos nos perguntam: você foi casado? Fui. Você amou sua mulher? Não, eu aturei ela até o final. Então agora reencarna. Volta e vai aprender a amar. Vai aprender a amar. Porque na maioria das vezes nós desencarna o casal, ela chega na espiritualidade, encontra o marido, já finado marido, e olha para ele como espírito: meu amor, meu querido. Ele diz: para. O combinado que era até que a morte nos separa. Pode parar por aí. Então, gente, a família corporal, ela não é feita por afinidade. A família espiritual é. Nós temos família espiritual. Muitos dos seus parentes espirituais estão aqui agora, tá? São espíritos que estão cuidando de nós, estão muito saudosos do nosso retorno, se sentem muito tristes quando a gente erra e estão nos acompanhando. Porém, não podem decidir por nós. Ele está vendo que o Jean está fazendo uma besteira. O Jean está indo num caminho ruim. Ele está numa estrada que tem um despenhadeiro e ele sabe disso. O Jean vai cair. E ele é obrigado a aceitar. Com dor, com sentimento, com tristeza, mas ele aceita porque sabe que é para o meu progresso. Mas quando nós conseguirmos entendê-los, nós vamos saber bem o que é isso. E quando nós voltarmos daqui, vamos ser recebidos no plano espiritual por eles, por esses parentes espirituais, essa família espiritual. E também, claro, pelos nossos ex-maridos e ex-mulheres, porque tem uma fila, cada um tem uma fila lá, espiritual, tá? Então não se assustem, porque a gente já tem bastante ex-marido e bastante ex-mulher, tá, gente? Bom, muito obrigado pela atenção, tá? Tive que falar